noite. Quanta gente, hein? Eu costumo brincar que essas cadeiras vazias são os concorrentes de vocês, eles não puderam vir. Então, hoje é uma grande oportunidade de vocês aprenderem alguma coisa junto comigo e a gente poder aplicar no mercado, né, contra eles. É uma alegria para mim cada vez que eu venho aqui, por algumas razões. Ele estava falando sobre deserto, né? E esse deserto, ele às vezes está presente na vida da gente mesmo. Para alguns leva 40 anos, né? Para alguns levam 6 meses, para alguns levam 4, 5 anos. Mas quando a gente cai no deserto e percebe que o deserto está presente na nossa vida, a gente vai para um canto e chora, porque é triste. Tudo que ele falou tem uma relação direta com muitas das pessoas que passam por aqui. Ninguém bate aqui no Eagles porque viu no Facebook e fala, eu vou lá para assistir a palestra do Rudy. Não é isso. A gente vem para aqui e acaba caindo aqui porque a gente entra em desespero no momento da vida da gente e a gente acha que mais nada vai dar certo. Principalmente como eu, né? Velhinho, mais simpático. Você fala, caramba, não pode ser, mais nada vai dar certo. E, de repente, você descobre o Eagles. Alguns são trazidos, outros são apresentados, e a gente descobre que tem jeito sempre. Por pior que seja a situação de alguém, seja ela financeira, seja ela no relacionamento familiar, no relacionamento afetivo, no mundo dos negócios, no mundo pessoal, né? Sempre tem jeito. E quando a gente aprende esse jeitinho, é fantástico. É fantástico, porque a gente, aí ninguém mais segura. Não tem mais jeito. Aí o inimigo quer agarrar, puxa pela perna, puxa pelo braço, você fala, ô meu, você perdeu, pede para sair, né? É mais ou menos assim. E hoje, eu quero me apresentar de uma outra forma, né? O André, muito gentilmente, falou de coach, de palestrante e tal, mas isso já coloquei lá na minha carteira profissional, na parte da aposentadoria. Hoje eu não estou vivendo mais de palestras, eu não estou vivendo mais de coach, é uma atividade que já ficou para trás. Mas na vida a gente não pode parar, a gente precisa empreender sempre, né? E é isso que nos traz aqui, é a coragem a mesma coragem de botar o rosa, é a coragem de empreender. E a BSB Nutracêutica é o novo empreendimento que a gente vem tocando já há alguns meses. É uma empresa na área de produtos naturais para bem-estar e saúde, bem-estar e qualidade de vida, na qual eu sou só um coadjuvante, né? O protagonista está sentadinho ali, advogado, tributarista, né? Mas que está empurrando o pai. Fala, não, vem cá, eu vou fundar esse negócio, eu vou ser o presidente, mas é você que vai tocar. E estou eu lá. E quando você fala em experiência, e quando você fala em a gente ouvir as coisas das pessoas que a gente menos imagina, às vezes, né, uma pessoa muito mais jovem do que a gente tem muito mais para ofertar para a gente do que, às vezes, a gente com tanta experiência de vida. Então, na vida, a gente tem sempre muito para aprender. E eu estou aqui hoje não é para ensinar, mas é para trocar com vocês aquilo que, de alguma forma, eu aprendi. Alguém tocou na minha vida, por alguma razão, e eu aprendi. Gente, por que a gente está aqui hoje, né? Por que vocês estão aqui hoje? É porque é vocês que tinham que estar, por alguma razão. Não me perguntem qual, porque eu não vou saber explicar, mas eu sei que deve ter uma razão. E eu acho que a principal razão de vocês estarem aqui é porque hoje, e essa semana, eu estava até comentando com a Leni, essa semana a gente viu no rádio, na televisão, tantas notícias tristes, né? Hoje, aqui em Osasco, a gente viu botarem fogo em 35 ônibus dentro de uma garagem, né? Isso é tenebroso, isso é terrível, isso amedronta, isso põe medo na gente. Essa semana a gente viu um dos maiores locutores esportivos do mundo da televisão morrer de um infarto do miocárdio quando ele viajava, né, para ir trabalhar. A gente viu um garoto de 15 anos morrer de infarto de miocárdio, né? E hoje nós soubemos que o nosso cardiologista morreu de infarto do miocárdio. Isso não é piada, hein, gente? Não é para rir, seria para chorar. Mas o nosso cardiologista também aconteceu.
Então, eu no finalzinho, quando eu preparei essa palestra toda, eu falei, como é que eu podia abrir, né, para que a gente pudesse celebrar isso de alguma forma? E não existe melhor celebração do que celebração à vida. Porque isso, quando acontece, a gente tem que simplesmente olhar para o céu e falar, Senhor, recebe eles. Chegou a hora deles, eles vão estar do seu ladinho, e provavelmente essa é a vida eterna que a gente espera, né? Mas nós estamos aqui, e nós precisamos celebrar a vida. Então eu queria que cada um de vocês, ao som dessa musiquinha e desse filminho, se levantasse onde estivesse e abraçasse as 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado, celebrando a vida e desejando que a vida seja, né, de abundância, de felicidade, de saúde, de carinho e de muita integridade familiar. Podem se abraçar. Se cumprimentem, se abracem. Dá uma espiada na senhorinha ali que tem quase 90 anos. Isso é celebrar a vida. Mas nós vamos falar de educação financeira. E por que eu botei o nome nessa palestra de A Casa Caiu? Porque eu só vim para cá porque a casa caiu. E na maioria das vezes a gente só se apercebe das coisas quando a casa cai, né? Eu estou fazendo um investimento tal coisa, perdi, a casa caiu. Aí você corre atrás do especialista para te ajudar. E assim sucessivamente na vida da gente. E eu quero colocar um filmezinho, quero que vocês prestem muita atenção. Ele tem só 4 minutos e ele vai contar uma história. É uma história que a maioria das pessoas conhecem, mas ele está colocado de forma bastante infantil. É um desenho que foi feito para crianças. Mas essa história vai ser a história inspiradora para o nosso bate-papo de hoje. Dê uma espiadinha nisso. Jonas e o Grande Peixe. Jonas era um profeta. Deveria falar ao povo as palavras de Deus. Certo dia, Deus ordenou a Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive e fale ao povo que se arrependa de suas maldades, senão eu os castigarei. Jonas, porém, desobedeceu a Deus. Preferiu fugir de barco para outra cidade. No meio do mar, surgiu uma grande tempestade que quase afundou o barco.
Jonas estava dormindo. Os tripulantes do navio foram chamá-lo e pediram que ele orasse a Deus para que a tempestade parasse. Jonas, então, contou que a culpa era dele e pediu que o lançassem ao mar. Quando Jonas foi jogado, a tempestade parou. Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou dentro dele por 3 dias e 3 noites. Jonas, arrependido, orou a Deus pedindo perdão e uma nova chance. Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou ao peixe que o deixasse em terra. Jonas agradeceu a Deus. Bem depressa, caminhou para Nínive. Foi cumprir a ordem de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus e Jonas cumpriu a sua missão. Essa é a história de Jonas, que muitas pessoas conhecem, né? Que ele foi engolido, ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, que provavelmente, em algumas partes da Bíblia, diz que é uma baleia, porque era enorme. Eu fico imaginando, e acho que vocês devem ficar imaginando também, o que é ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, com as algas enroladas nele, aquela escuridão, né? Sofrendo ali, sem saber o que vai acontecer, sem saber se ele vai ter uma nova oportunidade ou não. Então, esse é o deserto que ele falou, né? Esses 3 dias e 3 noites que Jonas ficou lá na barriga do peixe. E às vezes a gente fica lá, né? 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. A gente só tem escuridão, não tem nenhuma visão do que as coisas podem ser para a gente. A gente, principalmente na parte financeira, quando você se vê perdendo as coisas, você se vê endividado, você acha que não tem mais chance. Mas tem, e é só você voltar para trás e seguir o seu caminho correto. Jonas tinha que cumprir algo que foi determinado a ele, e ele não cumpriu, né? Por isso ele acabou, no erro dele, sendo jogado ao mar e sendo engolido pelo peixe. Mas na hora que ele se arrependeu daquilo e passou a observar as coisas, ele percebeu que aquele caminho tinha que ser seguido. E às vezes a gente precisa fazer exatamente isso na nossa vida financeira. A gente precisa parar um pouco e observar que caminho a gente está seguindo. O que é que está acontecendo com a gente de verdade? E isso é o princípio natural de se estudar educação financeira. Educação financeira a gente não tem na escola, pelo menos a maior parte de nós aqui não tivemos na escola. Hoje, em algumas escolas, já existe matéria sobre educação financeira. Hoje, na universidade, principalmente nas escolas de administração, nas escolas de economia, já está se falando em em educação financeira. É a maneira como você pode se educar para usar bem o dinheiro, para que você não sofra, para que você não fique numa escuridão em que nada
lhe venha à sua mente ou à sua vista para que você possa enxergar, né? E eu não estou falando sobre educação financeira, sobre o aspecto cartesiano, né? Que é o aspecto da gente entender como é que eu calculo os juros, como é que eu aplico o dinheiro, como é que eu controlo isso através de uma planilha. Isso todo mundo faz. É difícil. Todas as pessoas que estão aqui, se eu perguntar quem é que faz uma planilha financeira, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo faz uma planilha financeira. O problema não é fazer a planilha financeira, mas é, em realidade, saber como é que eu me comporto no uso do dinheiro, fazendo ou não a planilha financeira. Como é que eu sou em relação ao dinheiro? Eu sou uma pessoa que o que vem de dinheiro na minha mão, eu pego e gasto? Eu sou uma pessoa que gasto mais do que eu ganho? Eu sou uma pessoa que não posso ir ao shopping e perceber um sapato em oferta em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, que eu vou lá e compro, afinal de contas é 10 vezes sem juros? Só acredita nisso quem quer, né? Porque ninguém empresta dinheiro em 10 vezes sem juros, né? O juros está lá embutido. Mas a gente acredita porque quer satisfazer um prazer, quer satisfazer uma vontade, quer satisfazer um desejo. É impulsionado pelo marketing, né? Eu hoje, que vivo o pensamento de como fazer o meu produto acontecer no mercado, tenho que usar do marketing. É uma ferramenta natural para quem vende, né? A estrutura de convencer alguém a comprar esse produto é natural isso. Mas, na hora que você vai comprar, você precisa ter certeza se você tem o dinheiro para aquilo. Porque, senão, você vai acabar comprando aquilo que você não precisa ou não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para uma pessoa que você nem conhece. E é mais ou menos assim que acontece, né? E essa coisa de comportamento é interessante, porque isso vem da nossa infância. Cada um de nós adquire hábitos familiares. E no uso do dinheiro, principalmente, né? Se a gente tem pais gastões, invariavelmente nós somos gastões. Se a gente tem pais que guardavam o dinheiro, né, aquela portuguesada antiga, que guardava o dinheiro lá embaixo do colchão, você vem com eles aprendendo a conservar esse padrão. Isso é hábito familiar, isso é vida, é ensinamento que a gente recebe na nossa infância. E hábitos é muito difícil de mudar. A gente só muda quando cai na barriga do peixe, quando tudo fica escuro e quando a gente percebe que a gente errou. A gente foi para o caminho que não era para ter ido. O caminho era outro. Eu me lembro que na minha infância, jovem, infância não jovem, 16, 17 anos, eu tinha já perdido meu pai, e morava eu e minha mãe, a dona Laura. E ela tinha uma caixinha de madeira que estava grafado o nome do meu pai, Joaquim Ribeiro, e eu tive meu primeiro emprego e eu dava para ela o meu salário, que vinha no envelope, vinha em dinheiro, e ela guardava aquilo e ela ia me dando o dinheiro por mês. Ela fazia isso. Quando eu completei 18 anos, fui comprar meu primeiro carro, que era um Chevrolet Fleetline preto, ano 49. Era uma orquestra sinfônica, roncava o diferencial, batia o motor, cantava o câmbio. Era fantástico aquilo. Mas era o que eu pude comprar. Eu falei, puxa, eu queria tanto comprar meu carro, fiz 18 anos, vou tirar minha habilitação. Ela falou, tem dinheiro aqui, veja se vai dar. Tinha um envelopinho com todo o dinheiro guardado. Infelizmente, a gente não adota, às vezes, o que a gente acha que é muito antigo, né? Que não é usual, que está fora da modernidade. Mas se a gente pudesse cultivar comportamentos de hábitos que foram positivos na nossa juventude, quem sabe a gente tivesse um equilíbrio financeiro mais fácil, né? E para que a gente possa entender educação financeira, eu criei uma metodologia que eu chamei de metodologia aplicada, que se divide em 2 partes, 3 pilares e 4 movimentos. Quem são os 3 pilares? O primeiro deles é a espiritualidade. Quando a gente começa a pensar em educação financeira, desse lado dos pilares, o que é o pilar? Pilar é o que sustenta. Pilar é o que dá para a gente a condição de poder ter sustentação, né? Está lá firme. E esses 3 pilares é o que vai dar sustentação para a gente na área financeira. O primeiro é a espiritualidade. Por quê? Porque com espiritualidade a gente passa a conhecer o Deus que eu sirvo. E esse Deus não deixa faltar. Esse Deus é um Deus de abundância. Mas não é um Deus de abundância porque ele dá de presente. Ele é um Deus de abundância se você tem e desenvolve o caminho da espiritualidade dentro de você e passa a conhecê-lo, porque ele está com você o tempo todo. É você que precisa estar com ele para que as coisas possam acontecer para você.
É você que precisa ser obediente a Ele. É você que precisa atender os preceitos naturais dEle, né? As leis dEle. E quando você, dentro da espiritualidade, começa a entender isso, começa a aprender isso, não que você não vá passar por dificuldades, porque dificuldades são inerentes à própria vida. Mas da vida sobrenatural com Deus, essas dificuldades, você entrega na mão dele. E ele com certeza vai te ajudar. Mas se você não desenvolve esse caminho espiritual dentro de você, como é que você vai confiar nele? Né? O que é ter fé? É acreditar nas coisas que você não vê, elas acontecem. E é esse desenvolvimento espiritual que é uma das colunas que a gente precisa ter, um dos pilares que a gente precisa ter. O segundo é a paciência. Porque esse mesmo Deus é paciente. Ele tem um tempo. E a gente tem um tempo diferente do dele. A gente quer as coisas para ontem. A gente não quer as coisas como as coisas devem acontecer. Então a gente às vezes precisa ser paciente. A gente precisa entender que aquele não é o momento, que algo está errado, por isso não está acontecendo. Ele sabe disso, a gente não sabe. E se a gente começa a querer fazer muito rapidamente, a gente vai fazer tudo errado. E quando você é paciente, você espera nele, as coisas começam a acontecer dentro do tempo que você precisa. Esse segundo pilar te segura. Você não precisa ficar desesperado por essas coisas todas. Elas virão, cada uma a seu tempo. E a terceira é a persistência. Não adianta eu desenvolver minha espiritualidade, ou ser paciente, ou entender tudo isso, e eu não ser persistente. Eu não desenhar um projeto, um plano, um caminho, traçar um mapa da minha caminhada e eu não seguir em frente. Você estava contando da tua viagem, e eu lembro que há 3 semanas atrás, né, nós fomos para Lindóia. E a Leni tinha acabado, ela estava dengosa, ela tinha acabado de sair de uma dengue, estava mal a beça. Mas nós fomos para a viagem, era importante para a gente dar uma parada nessa hora. E quando nós chegamos lá, nós descobrimos que em Lindóia, nós fomos tantas vezes para Lindóia e não tínhamos percebido disso. Olha como Deus toca a gente de formas diferentes, mas nos momentos precisos. Tem um Cristo que fica a 6 quilômetros subindo o morro. E eu aprendi que quando a gente sobe o morro, a gente sobe o monte, a gente fica mais perto dele. É mais fácil para conversar com ele. Né? E eu e a Eleni decidimos fazer uma caminhada. E ela naquele estado lá, e a gente ficou até na dúvida, se nós vamos lá encontrar com Deus, com certeza Ele vai ajudar a gente no caminho. E nós fomos. Fomos e chegamos. E numa boa. Mas no caminho eu fui fazendo algumas analogias interessantes. Do mesmo jeito que você fez as tuas analogias. Olha que legal isso. A vida da gente, ela não é fácil, ela é extremamente difícil. E quando você empreende uma caminhada dessa, você olha para o Cristo lá em cima e começa a subir, e você acha que está no caminho certo e não está, está no caminho errado. Mas está indo para lá, mas está indo pelo caminho errado. O caminho errado é mais longo. É a história dos 40 anos do deserto. Em 11, 13 dias, eles entrariam na cidade, ficaram dando volta na montanha lá, durante 38 anos, porque eles já estavam a 2, né? E nós começamos a dar volta, e sobe, dá volta, e não chegava. Até que nós paramos para pedir informação para alguém. Na vida é assim. Às vezes, quando as coisas não estão acontecendo, a gente precisa ser persistente, mas precisa de ajuda de alguém mais experiente. Ô, cara, vem cá, estou no caminho certo? É esse o caminho? E aí uma pessoa falou, tem um escadão aqui, você já vai cortar lá em cima da volta que sai no Cristo. E nós fizemos isso. Escada maravilhosa, tinha acho que uns 150 degraus, tranquila. Subimos aquilo e acabamos chegando. Mas a gente fez outras analogias. No começo da caminhada, faltava o fôlego, apertava o peito. Não é? A gente se sentia angustiado, dá aquela vontade de desistir. Nós estávamos caminhando, eu, ela, um casal de amigos e um outro senhor amigo nosso. A mulher desse amigo olhou para a Leni e falou assim, escuta, você acabou de sair de uma dengue, não é melhor você parar, desistir e voltar? E a Leni respondeu para ela, desistir jamais. Se eu estou indo no caminho, o caminho eu vou continuar. E fomos. Mas a gente foi, aperta o peito, dá angústia. É a mesma coisa na vida da gente profissional, empresarial, empreendedora. Quantas vezes a gente está seguindo o nosso projeto e as coisas começam a não dar certo e o peito aperta. A gente fica angustiado, não é, Francisco? Fala, meu Deus, será que era isso? Acho que eu vou parar, né, Rodolfo? Acho que está na hora.
Se eu for até lá, eu paro lá. Se eu tentar aqui errar, eu paro aqui. O que eu vou escolher? Paro aqui ou paro lá? E não é. A gente tem que ser persistente, pedir ajuda, ter esse processo de espiritualidade dentro da gente, né? E ser paciencioso, porque as coisas vão acontecer. Esses são os 3 pilares. Com esses 3 pilares, todo mais é mole, é fácil de fazer, porque todo mais são os movimentos. O primeiro é diagnosticar, o segundo é sonhar, o terceiro é orçar, e o quarto é poupar. São esses 4 movimentos. E esses 4 movimentos são fáceis de ser explicados. Diagnosticar, descobrir como você é financeiramente. Como é que eu sou financeiramente? Não tem ninguém que vai adivinhar e vai contar como você é. Só você mesmo. E como é que você faz isso? Não precisa de planilha, de coisas especiais, não. Uma folha de papel, um caderno usado, arranca as folhas, joga fora, usa o restinho. Todo dia, quando você for pagar qualquer coisa, anota lá. Saí com o Jim, fui lá, paguei um cafezinho para ele. Põe lá. Fui no banco, paguei a conta de luz. Põe lá. Paguei a prestação do carro. Põe lá. Quando chegar no final do mês e você somar tudo isso, se preparem para o susto. Porque vocês vão perceber que não são as contas grandes que estão derrubando vocês. Aliás, pedra grande não derruba ninguém. Quem derruba as pessoas é pedra pequena. Né? Vocês vão perceber que cafezinho, pizza fora de hora, o táxi que não devia ter pego porque estava cansado, não queria pegar o busão, né? É nessa conta que o seu orçamento vai estourar. É aí que ele vai arrebentar. E ele vai arrebentar de que jeito? Ah, mas eu paguei com cartão de débito. Ah, mas não tinha dinheiro no banco, tirou do cheque especial. Ah, eu usei o cartão de crédito, o juro dele é um dos mais altos do mercado. Então, diagnosticar. Quando eu estou com uma doença, o que eu faço? Eu vou no médico. Ele nunca diz, você tem isso. Ele diz assim, olha, eu vou dar uma lista de exames para você, que você vai no laboratório. Daqui uma semana você traz, marca a consulta que eu vou ver. E você faz tudo isso, leva para ele, ele começa a olhar. Nossa. Quando ele faz, nossa, você até abaixa a cabeça e fala, meu Deus. E aí ele diz o que você tem, e aí ele dá o tratamento para você. Isso chama diagnóstico. Na área financeira é a mesma coisa. Você tem que fazer o diagnóstico com você. Descobrir onde estão as falhas, aí é corrigir. Estou gastando dinheiro demais aqui, vou tirar. E isso precisa ser feito assim, 30, 60, 90 dias. Fez isso, você tem um mapa de você. Aí é mais fácil de você se compreender. Agora, precisa ser perseverante, né? Não adianta olhar para isso e depois jogar no mês seguinte e fazer outra. A segunda é planejar o sonho. Por que planejar o sonho? Porque todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, e é ali que a gente gasta a grana da gente, às vezes sem ter. Porque a gente tem um sonho. Tem palestrante que diz assim, já que você vai sonhar, sonha grande. É a mesma coisa que dizer assim, já que você vai se endividar, endivida grande. Pô, eu quero comprar um apartamento da Eben Empreendimentos, eu preciso ir olhar o apartamento, se é o apartamento que eu quero, se está na região que eu quero, se o valor que eu vou pagar é um valor que eu posso pagar, se o financiamento que me é apresentado é algo que cabe no meu bolso com tranquilidade. Está planejado? Tá. Vai lá e fecha o contrato. Não adianta fazer loucura. O carro, a escola, o MBA, tudo na vida precisa ser assim. Então, você pode ter o seu sonho, mas você precisa planejar o seu sonho. Saber que sonho é esse e quanto ele custa, porque todo sonho tem preço. Está dentro do meu bolso? Não está. O que eu preciso fazer, então, para cumprir o sonho que eu quero? Realizar o sonho que eu desejei? Armazene esse dinheiro pelo período necessário de tempo para chegar num dado momento e falar, sonho, está aqui, você é meu. Né? Planeje o futuro e estabeleça objetivos. Essa é a parte do orçar. E eu fui buscar, já que a gente faz uma reunião aqui, que nasce do espírito cristão, eu não podia deixar de buscar algumas coisas interessantes. Lá em Lucas 14, no capítulo 14, no versículo 28 a 31, eu não precisava ter escrito um livro sobre educação financeira. Ele fala ali. Aliás, eu estava brincando com a Leni. Escrevi um livro, está na 8ª edição. Escrevi outro livro, está não sei o quê. Aí eu comecei a ler a Bíblia mesmo, porque o pastor falou assim, precisa ler a Bíblia todo dia. Eu comecei a ler a Bíblia e falei, caramba, dá a impressão que eu copiei, o homem já falou tudo isso. Para que eu fui escrever o livro? Está aqui, é só ler. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar?
para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Chama planejamento, está lá na Bíblia. Quem lê a Bíblia acaba aprendendo a planejar. E isso faz parte do planejamento do futuro. O planejamento do futuro está onde? No orçamento. Né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pôr num papel tudo que vai acontecer comigo no mês que vem. Não adianta pôr hoje. Amanhã tem que pagar uma conta. Não adianta. Tem que pôr lá bonitinho, tirar o sonho antes. Né? E quem é cristão sabe que antes de começar o orçamento já tira o que é do homem. É dele, é dele. Tá certo? Bom. E aí nós vamos para poupar. E eu me arremeti de novo à Bíblia, que reforça essa ideia da poupança. Lá em Eclesiastes 7,12, ele diz: a sabedoria é para proteção, assim como o dinheiro é para proteção. Mas o dinheiro não vai nos proteger se a gente não economizá-lo. Então ela continua em 1 Coríntios 16,2. Cada um de vós ponha algo de lado em reserva, conforme tiver prosperado. Então é assim, se você não armazena, se você não poupa. Poupar não é pôr na carteira de poupança, poupar é guardar. Depois você vai ver o dinheiro guardado, você vai aplicar onde, com que rendimento, aí você precisa de ajuda de um especialista para te ajudar. Com isso, a gente passa pelas 4. E eu quero... Nós estamos chegando no finzinho. Ouçam essa historiazinha. Jesus contou mais uma história à multidão. Um homem nobre que morava numa província foi chamado à capital do império para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, ele reuniu 10 empregados e deu a cada um deles uma moeda de ouro. Vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Mas alguns do seu povo tinham ódio dele. Por isso enviaram uma declaração de independência, dizendo que haviam se revoltado. Não o queriam como rei. Ao voltar para casa, ele chamou os empregados. O que vocês fizeram com meu dinheiro? Conseguiram algum lucro? Patrão, eu ganhei 10 vezes mais do que o senhor me deu. Ótimo! Você é um empregado eficiente. Foi fiel no pouco que lhe confiei. Como recompensa, será governador de 10 cidades. O segundo empregado disse: patrão, eu consegui aumentar 5 vezes. Muito bem. Você pode ser governador de 5 cidades. Mas o terceiro empregado trouxe de volta apenas a moeda de ouro que havia recebido. Patrão, eu guardei muito bem a sua moeda. Fiquei com medo. O senhor é um homem duro de se tratar. Tira dos outros o que não é seu e até colhe o que não plantou. Você é um empregado mau e preguiçoso. Duro, eu? Pois é exatamente o que eu vou ser com você. Se você sabia tanto a meu respeito, sabia que eu sou violento, então por que não depositou dinheiro no banco para que pelo menos eu ganhasse algum lucro com ele? Tomem a moeda dele. E tem aquele homem ali, aquele que ganhou mais. Mas, senhor, ele já tem muito. Sim, mas sempre foi verdadeiro que aqueles que têm muito ganham mais. E aqueles que têm pouco, até o pouco que têm, eles perdem. Com esta parábola, Jesus nos adverte que nosso lugar e nosso serviço no céu dependerão da fidelidade da nossa vida e serviço aqui. A moeda representa nossas aptidões, tempo, recursos e oportunidades para servir ao Senhor enquanto estamos aqui na terra.
Estas coisas Deus considera como um legado seu, que Ele nos confiou para administrarmos da maneira mais sábia possível. Jesus ensina um princípio importante sobre o galardão do crente no céu e seu estado ali. O que cada crente receberá no futuro reino de Deus depende da porção daquele reino que ele já possui agora. Sua posição e herança no céu serão proporcionais à sua atual dedicação e consagração às coisas de Deus e do seu reino aqui. A pergunta que eu gostaria que cada um fizesse para si mesmo é: o que é que você está fazendo com o que Deus está te dando, com o ensinamento que Ele está te dando, com o amor que Ele está te dando? O que é que você está fazendo com isso? Você está poupando? Você está aplicando? Você está multiplicando? O que é que você está fazendo com Ele? Essa é a herança que Ele tem para nos oferecer, e essa herança está diretamente ligado àquilo que a gente realiza no nosso caminho de abundância e de ganhos. Essa troca não é uma troca que precisa ser feita com o intuito de que ela é uma troca, mas ela é uma troca verdadeira. Quando eu dou amor, eu recebo amor. Se eu recebo o amor dele, eu preciso dar amor. O que é que a gente tem feito com tudo isso? Como é que está o coração da gente? Onde é que ele está? Onde está o coração da gente? Está no saldo bancário? Só nele? Está no metal? Só nele? Onde mais ele está? Como é que você trata o seu amigo, a pessoa que está doente lá na rua, as pessoas que precisam de uma ajuda? Como é que você faz? Como é que é a tua vida? Isso está diretamente ligado ao teu compromisso com Deus. Né? Se você espera dele, você precisa cumprir, né, as ordenanças dele. E para encerrar, eu vou repassar rapidamente, eu já fiz isso aqui, mas rapidamente 10 dicas para nunca mais se endividar. Fazendo um diagnóstico financeiro anualmente, a gente já explicou. Ter no mínimo 3 sonhos de curto, e médio e longo prazo, que é para a gente exercitar o dinheiro de médio, curto e longo prazo. Elaborar um orçamento financeiro mensal e acompanhá-lo, não só acompanhá-lo, mas observar quando ele é devedor ou credor. Né? Se ele é devedor, eu preciso, no mês seguinte, fazer a correção. Se ele é credor, eu preciso pegar a sobra e colocar em algum lugar. Poupar mensalmente parte do que ganha para os sonhos. Gastar menos do que ganha, ter limites de cartão de crédito inferiores aos seus rendimentos. O ideal é que a gente tivesse limite de cartão de crédito não superior a 30% daquilo que a gente tem como remuneração. Você vai nos bancos, o banco, você ganha R$3.000, o banco te dá um cartão de crédito de 30 mil. O negócio dele é vender dinheiro, o produto dele é dinheiro, e a gente precisa observar isso. Né? Não usar cheque especial, se possível, nem inteiro. Por quê? Porque os juros do cheque especial é altíssimo, e quando a gente tem ele, a gente faz uso dele no momento de necessidade, e a gente não adia, às vezes, uma compra. Manter reserva para situações emergenciais. Distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Comprar sempre à vista e com desconto. Toda vez que a gente poupa e depois vai comprar, a gente, com o dinheiro na mão, pode obter desconto. Quando a gente compra sem o dinheiro na mão, a gente paga a prestação e a gente paga juros. Essa é a diferença. Né? E 9 dicas espirituais sobre o uso do dinheiro. São dicas espirituais. A gente não está falando assim aqui sobre teologia da prosperidade, não. Isso é dica espiritual. Ou seja, entendimento de algumas partes da Bíblia. Eu pus 9 tópicos. Reconhecer que tudo é de Deus e devolver pelo menos o dízimo a Ele. É só ler Malaquias 3, de 10 a 10, que é o mais tradicional capítulo da Bíblia, que fala sobre devolver a Deus o que é dele. Elevar o dízimo até a igreja para que ela se possa manter. Trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Eu peguei 2 trechos de Provérbios, no capítulo 28, o versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. E no versículo 18, o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A gente está cansado de ver empresário sacana. Esse é o termo, não dá para usar outro. Cara que engana, rouba seu cliente, rouba seu empregado. Não se preocupem, deixa ele lá. Esse é o que a gente chama de ímpio. Deixa ele lá. Deixa ele quieto. Se puder, ora pelo cara.
porque o sofrimento dele e o fogo do inferno arde tanto que quando queimar vai ser terrível, né? Mas que está cheio, está cheio. A gente a todo instante é pego por isso. Não entrar em dívidas e sim procurar sair delas. 1 Coríntios 7:23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Jesus pagou a nossa conta onde? Lá na cruz. Lá foi o nosso pecado. Ele levou com ele. Não colocar o coração no dinheiro ou em coisas materiais. Um dos pedaços da Bíblia que eu mais gosto, Mateus 6, 19. Eu peguei 19 a 21, mas ele vai mais. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que eu disse, não coloque o seu coração nas coisas mundanas, na coisa do mundo, no dinheiro. O dinheiro vai vir por decorrência. Coloca seu coração no amor a Deus. Não viver ansioso ou preocupado. Ansiedade é um negócio que está deixando as pessoas loucas, né? A gente fala em estresse, a gente fala em depressão, e tudo vem através da ansiedade, né? Em 1 Pedro 5,7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte o tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Está ansioso? Respira fundo, né? Vai olhar uma planta, um jardim, uma árvore bonita, conversa com Deus. Ele vai te acalmar melhor do que um psicólogo, eles que não me ouçam, tá certo? Não ser avarento, Lucas 12,15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em poupar, guardar, as pessoas às vezes vão para o caminho do ser avarento. Ninguém está desejando, não deixe de fazer as coisas que você pode fazer. Poupe com dignidade, com respeito ao seu próprio trabalho, né? Planejar os gastos, faça um orçamento e pare com os gastos desnecessários. Coloque seus propósitos diante do Senhor. Provérbios 16:9 diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Por isso que a gente pode ter um desejo, um sonho, alguma coisa, a gente planeja aquilo tudo bonitinho, depois a gente vai lá bater um papo com o Senhor, fala, em nome de Jesus, vem cá, conversa comigo, preciso bater um papo. É isso mesmo? Estou no caminho certo, me orienta, me dá uma dica, me dá um sinal, né? Economizar, guardar para quando precisar, emergências. Em Provérbios também 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Tem gente que acaba com tudo que conquista em instantes. E aí? E aí acabou. Gente, obrigado. Estourei um pouquinho meu tempo, desculpem. Espero que eu tenha podido tocar o coração de vocês com esse bate-papo de hoje, né? E que alguma coisa fique no sentido de transformação na vida de alguns de vocês. Na minha, fui tocado por algumas palavras daí e muita coisa já mudou. Obrigado, boa noite, a gente vai se encontrar, certo? A gente vai se encontrar no coquetel lá para bater um papo. É para o Senhor.